No plano económico-social, o Porto Santo encontra-se numa situação muito preocupante. A esmagadora maioria das empresas estão em insolvência técnica, cresce o desemprego, os empresários não encontram solução para os seus compromissos, há incumprimentos diversos que se multiplicam e, como se isto não bastasse, vários hotéis estão fechados e os que funcionam têm taxas de ocupação inferiores a 10%. No Porto Santo vive-se um aflitivo e preocupante descalabro, um dos piores momentos dos últimos 30 anos, corolário de uma claríssima ausência de planeamento e de sustentabilidade nas opções de investimento. É nosso entendimento que os recursos sendo escassos, os investimentos públicos devem assentar na sustentabilidade e na criação de emprego, mas emprego que seja de característica permanente. Os tempos são de tal ordem complexos e exigentes que os governantes não devem executar políticas que não sejam precedidas de uma rigorosa análise de viabilidade económica ou social. Apesar de um quadro absolutamente desfavorável, ainda esta manhã, o deputado pelo Porto Santo questionou-nos, de forma absurda e irrealista, se éramos ou não a favor do aumento do número de camas no Porto Santo. A resposta aqui fica, um claro não. E face a esta estranha pergunta, a questão que se coloca é a de saber toda a verdade sobre um alegado processo de licenciamento para a construção de uma unidade hoteleira junto ao Campo de Golfe do Porto Santo por parte da empresa pública Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo. O grupo parlamentar do Partido Socialista não vai em histórias e em contradições de uns a pedirem mais e outros a negarem. Queremos saber, nesta hora difícil, o que de facto se passa. E quem pode esclarecer os deputados é o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional. O Vice-Presidente deve, portanto, deslocar-se à Assembleia e responder sem subterfúgios políticos. Tendo em conta o licenciamento de uma unidade hoteleira junto ao Campo de Golfe, significa que o Governo considera desejável a construção de mais camas naquela ilha, aumentando a oferta hoteleira, mesmo sabendo das enormes dificuldades? O Governo vai utilizar os dinheiros públicos numa altura de enormes dificuldades e, sobretudo, no momento em que o investimento público deve ser ponderado, não afastando o investimento privado? E temos razões de sobra para colocar esta audição e colocar estas duas questões. Não vamos em histórias, repetimos, porque já foram construídos dezenas de restaurantes pelas sociedades de desenvolvimento em concorrência desleal com o setor privado, pelo que esta intenção deve ser devidamente esclarecida. A resposta a estas duas questões são determinantes para clarificar a situação lançada pelo PSD em sede de 4ª Comissão Especializada e esclarecer os madeirenses sobre a utilidade que o governo do PSD quer dar ao aumento de impostos que o governo PSD quer impor aos madeirenses e aos porto-santenses.